Meus queridos, mais uma vez, nós estamos continuando sobre o nosso estudo. Se Deus já sabe por que orar, o livro de Douglas Kelly. Se você puder adquirir esse livro, meu querido, é uma bênção, tá? Um livro abençoado. Antes de nós começarmos o nosso estudo, uma pequena reflexão. Meus queridos, que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa teologia, com aquilo que nós pensamos sobre Deus, porque quando nós olhamos para o que está acontecendo, nós temos um livro chamado Com Vergonha do Evangelho, do MacArthur. Meu querido, e quando eu ouvi um humorista plantando uma semente de abacate chamada Cetum Trouxão, eu pude olhar para esse livro do MacArthur e ver que vergonha de certos evangelhos que a gente tem hoje, né? E como que pessoas que aproveitam da imaturidade espiritual dos outros para poder aproveitar, né? Então, meu querido, que você possa crescer na fé, você que está no YouTube, sabe, se aprofunde nas Escrituras, para que você não venha cair nesse tipo de charlatanismo, ou também sua família, né? Mas que nós vamos ser preservados desse tipo de coisa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja brasileira, porque num grupo de WhatsApp entre amigos, soltou uma matéria falando sobre o assunto e eu tive que me posicionar e falar com os meus amigos, gente, olha, não confunda esse tipo de coisa com o evangelho. Esse tipo de comportamento, esse tipo de pastores, eles vergonham a comunidade evangélica do nosso país e do mundo. Que nós possamos crescer na teologia, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e nos preservar desse tipo de cilada, que é um tipo de engano e de mentira, e que eu não considero tais coisas como sendo de Deus. É impossível ver a mão de Deus agindo nesse tipo de coisa. Eu vejo mais uma ação satânica para confundir as pessoas e as afastarem do Evangelho, porque a busca não é pelo Evangelho, não é por Cristo, mas a busca é por bênçãos materiais, por coisas materiais, e eu creio que isso não é Deus agindo, né? Eu não vejo isso como uma somatória para o reino de Deus, mas eu vejo como um desserviço. Pastor Léo, eu vejo como Satanás cegando aqueles que são dele ainda mais, com a visão fantasiada do que poderia ser um falso evangelho, onde ele tira o foco do que é Cristo e põe os bens materiais e põe as coisas desse mundo que são passageiras, e esse mundo jaz do maligno, e é isso que esse povo tenta vender. Então, que nós hoje possamos pedir a Deus para preservar as nossas igrejas, preservar os nossos membros desse tipo de evangelho, desse tipo de coisa. E, infelizmente, é o evangelho da mídia, né? A gente não consegue ver na mídia hoje um evangelho verdadeiro e genuíno, né? Todo evangelho ele tem por trás de si uma ação mercadológica, é um produto a ser vendido, né? E não a salvação e a graça sendo oferecida, né? É uma pena, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos sentir vergonha desse tipo de atitude, para que a gente não venha ser confundido com esse tipo de evangelho jamais. Quiser comentar alguma coisa? Bom, quarta-feira agora eu preguei exatamente sobre a presença dos falsos mestres da igreja. Eu usei a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 23, em que Paulo, na sua máxima teológica, apresenta a supremacia da pessoa e da obra de Cristo. O verso 15 vai dizer que Jesus é a imagem de Deus e ele é o primogênito da criação. Então, do verso 16 então, até o verso 23, eu tenho os argumentos que desdobram essa afirmação teológica. Então, quando Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, de que ele tem domínio sobre poderes, sobre autoridades, sobre principados, sobre potestades, quando o texto afirma que foi por meio do seu sangue que ele promoveu a paz e nos reconciliou, enfim, todo esse argumento tem por objetivo mostrar para nós hoje, junto de outras cartas como 2 Pedro, Judas e outros textos mais do Novo Testamento, que a igreja deveria já desde o seu início lutar pela verdade do Evangelho.
E a verdade do Evangelho não é isso que nós temos visto, infelizmente. Então, o próximo estudo que eu pretendo dar, inclusive, é sobre falsos mestres, falsos profetas, pessoas que enganam outras pessoas em nome do Evangelho, mostrar como é que isso está vinculado escatologicamente ao retorno de Cristo. Não estou prevendo nada, mas eu estou, a partir do sermão escatológico de Mateus, mostrando a necessidade do surgimento desses falsos mestres, como comprovação de evidências, de elementos de que algum tempo depois Cristo viria, Cristo virá, melhor dizendo, e nós precisamos estar atentos, porque para quem lê e acha que só existiram falsos mestres no Novo Testamento, pastor, essa pessoa está totalmente enganada. Falso mestre é o que, infelizmente, a gente mais encontra hoje em dia. E não é só hoje em dia também, né, pastor? A gente vê isso no Antigo Testamento. Israel foi advertido o tempo inteiro de falsos mestres. O período dos 300 anos, nós vemos falsos cristos aparecendo o tempo inteiro. Enquanto que algumas pessoas até pensavam que Jesus também era um desses falsos cristos. E hoje a gente vê esses falsos profetas aparecendo o tempo inteiro. E eu vejo algumas argumentações, e isso é muito importante, as pessoas dizendo o seguinte, mas essas pessoas produzem algo de bom, né? Elas estão pregando o Evangelho. Meu querido, nós precisamos entender que Jesus ele vai falar, e Tiago também, que é impossível de uma mesma fonte jorrar água boa e água amarga. Ou você é fonte de água doce, ou você é fonte de água salgada. Então, meu querido, não se confunda. É impossível desse tipo de gente, desse tipo de pregação, vir algo positivo. Agora, eu creio que Deus, na sua infinita graça, porque o eleito de Deus, que tem o selo do Espírito Santo no coração, ele tem sede de ouvir do Evangelho. E quando ele ouve falar de Cristo, o coração dele se sente fervoroso, não pela mensagem em si, mas por causa do nome de Cristo. Ele ouve o chamado do seu pastor. Mas quando um verdadeiro cristão ele entra em contato com as Escrituras, rapidamente ele abandona esse tipo de lugar, porque ele começa a se sentir num peixe sem água. Eu creio dessa forma e conheço muita gente que converteu nesses lugares e que, conhecendo o verdadeiro Evangelho, saíram dessas igrejas e hoje são cristãos exemplares, homens de Deus e mulheres de Deus. É interessante que o texto bíblico fala exatamente que muitos desses falsos mestres seriam capazes, inclusive, de fazer sinais e prodígios. Talvez essa é a razão pela qual muitas pessoas argumentam que talvez eles estivessem pregando o Evangelho, ou o que prova que Deus está com eles é que sinais e prodígios são feitos. Entretanto, o que Mateus 24 traz para a gente é uma capacidade que o texto não esclarece de onde vem ou como é que ela é feita, como é que esses sinais e prodígios acontecem, mas é sabido que eles são usados exatamente para enganar. Exatamente para enganar. E aí que eu me aproprio do tema de hoje, que é a questão da oração, para já começar a fazer essa reflexão, né? Porque tanto nesse meio onde as pessoas são enganadas, quanto num ambiente cristão genuíno, legítimo, são muitas as pessoas que nos procuram para dizer: pastor, eu estou orando já há 1 ano, eu estou orando já há 10 anos, eu estou orando há 1 mês, eu estou orando há algumas semanas, e parece que Deus não me responde. E não é tão simples assim, né? A gente simplesmente ir lá e dar uma resposta pronta para a pessoa a respeito disso. A questão do tema de hoje gira em torno exatamente disso. Parecem existir algumas orações que a gente faz e Deus responde de pronto. Algumas orações a gente faz e Deus simplesmente dá um não também como resposta. O interessante é que Deus nunca deixa de responder, mas ou ele responderá com sim, ou com não, ou com espera mais um pouco. E é esse do espera mais um pouco é que pegam as pessoas. Será que eu devo continuar orando ou eu devo parar de orar? Como é que fica uma situação dessa, né? Igual, por exemplo, o autor ele vai começar abordando, né, a gente já entrando no tema, sobre a questão da viúva. Quando a gente olha para a viúva, que ela começa a importunar, eu acho interessante que o juiz ali não pode ser considerado simplesmente como uma figura de Cristo, ele é mais uma figura de alguém que, mesmo sendo ímpio, ele atendeu a oração de um pedido de alguém que insistentemente
pediu, e ele, mesmo sendo ímpio, atendeu essa oração, ainda mais, né, Deus, sendo bom, amando os seus filhos, não atenderia a nossa oração, o nosso pedido. Essa questão da insistência, quando a gente olha para essa viúva, como que você vê essa ideia da insistência da oração? Como que o cristão ele pode e deve ter no coração essa ideia de que ele deve continuar pedindo ao Senhor e tendo fé? Porque Jesus também ele nos dá uma promessa que ele atenderia a essas orações, né? Como você mesmo bem disse, muito bem, pode ser com sim ou pode ser com não. Mas como que fica o coração daquele que ora, né? Porque só quem está sofrendo, não é uma receita de bolo, né, como você disse, só o coração de quem está sofrendo há tanto tempo pedindo, seja para a salvação de um filho, seja para a cura de uma doença, seja alguém que está vivendo uma depressão profunda, né? Às vezes e essa pessoa nesse sofrimento interno, ele não tem como sair fora, e essa briga interna com ele vai orar com Deus, e às vezes aquela depressão não passa, e vem essa opressão, principalmente no lado evangélico, onde cristão não pode ter doença psíquica, que é um absurdo, mas infelizmente é uma realidade. Como que você vê a figura dessa pessoa sofrendo? Como que deve ser aceso e mantido no coração dela essa esperança, baseado na história da viúva? Bom, para quem está chegando agora, nós estamos debatendo esse livro aqui, ó. Se Deus já sabe por que orar, do autor Douglas Kelly. O texto a que o pastor está se referindo é Lucas capítulo 18, verso 1 a 8, a respeito da viúva que insistentemente bate à porta do juiz. O contexto é bastante simples, como o senhor mesmo explicou. O juiz ali não é uma metáfora de Deus, não é uma ilustração de Deus, porque o texto deixa claro que ele é um homem ímpio, que ele é um homem iníquo, ele não está nem aí para Deus, bem como ele também não está nem aí para nenhum outro ser humano. E, de alguma maneira, há uma sugestão de que, possivelmente, o que essa viúva está cobrando, a causa dela, seja talvez alguma pensão, algum direito, alguma compensação financeira que ela tem, porque o caso não é levado a um tribunal, então não é algo mais grave. Ela vai direto à porta do juiz. E como ela é pobre, ela não tem condições de dar compensações para o juiz, isto é, ela não tem como comprar o caso dela para que o juiz julgue e ela saia favorecida. Então, o que ela faz é essa insistência, e o texto, então, no final, vai nos mostrar que se essa mulher venceu o juiz, porque de alguma maneira ela acabou expondo o ego dele, mostrando então para ele que ele tinha que fazer a justiça, e ela venceu então por meio da insistência. Então, no nosso caso, não é que nós teríamos que vencer Deus pela insistência, como o senhor bem explicou, a ideia é que se a justiça no mundo de alguma maneira tem que ser feita, que dirá Deus então que em amor vai julgar o caso daqueles que necessitam e que precisam. Nesse meio de tempo, então, como fica o nosso coração? A gente tem sempre aquela ideia de que a oração ela está desvinculada do propósito de Deus. É como se fosse assim, nós temos um pensamento bem simplório. Quando eu abro a Bíblia e leio, é Deus falando comigo. Quando eu oro, sou eu falando com Deus. Então, se sou eu falando com Deus, são minhas emoções, meus sentimentos, minhas expectativas, e isso provavelmente não teria nada a ver com Deus. Mas, se nós considerarmos que Deus é soberano, se nós considerarmos, então, que na sua soberania Ele cria, sustenta e governa todas as coisas, todos os dias, pela palavra do seu poder, como Hebreus capítulo 1, verso 3, informando a respeito do que o Senhor Jesus faz, então é evidente que toda a minha vida, segundo o Salmo 139, também está nas mãos do Senhor. E se está, as minhas petições, as minhas expectativas já são sabidas por Deus, já são conhecidas por Deus. Então, se eu oro e a minha oração é respondida imediatamente, ou se eu oro e não é, e eu preciso continuar em oração, para que eu não crie uma expectativa falsa, ou para que eu não fique ansioso, ou para que eu não fique incrédulo achando que Deus não vai me ouvir, o melhor é crer
que até mesmo o momento em que eu preciso perseverar por muito tempo em oração, sejam semanas, meses ou anos, faz parte do propósito de Deus na minha vida. E o interessante também, porque esse tempo também que Deus vai trabalhar, quando eu estava discutindo um pouco antes, é nessa questão da construção do caráter individual. Né? Deus usa todos os meios necessários para moldar o nosso caráter. Eu nunca tinha visto por essa perspectiva, mas o Douglas Kelly, eu achei fantástico a ilustração dele. Douglas Kelly vai dizer que Deus, ele amou a sua igreja, amou, e ele cria todo um universo para criar para o seu filho uma noiva digna dele. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, eu achei fantástico, porque tudo o que acontece na nossa vida, a gente pode perceber que é Deus moldando o nosso caráter para que a gente sirva a Cristo da melhor maneira possível. E talvez essa insistência na oração, até a gente estava discutindo, Lang vai dizer que as nossas orações, elas estão interligadas, quando nós intercedemos muito tempo, essas orações estão interligadas com a vontade divina, ela vai acontecer. E eu acho interessante, e até pulando para o próximo assunto, que é a questão de Abraão, quando vai discutir com Deus sobre salvação da cidade de Sodoma e Gomorra, que ele, para salvar Ló, seu sobrinho, ele começa a dialogar com Deus e ele fala: Senhor, se houver lá 50 pessoas dignas, o Senhor poupa a cidade? Deus fala: se você achar, mas Deus sabia que não teria, né? Deus, se tiver 30, se tiver 10. Então, quando a gente olha para essas perspectivas, e até a gente estava discutindo ali, não que Deus ele não iria salvar Ló. Deus já tinha por objetivo salvar a vida de Ló. E Deus não deixou de atender a oração e o pedido de Abraão. Ele não atendeu o primeiro pedido, né? E aí entra aquela pergunta que eu até comentei: será que às vezes no nosso tempo de oração, e com Deus trabalhando o nosso caráter, Deus trabalhando na nossa perspectiva cristã, nós não temos que não negociar, mas começarmos a rever o que estamos pedindo, né, num certo sentido, e a gente começar a adequar, e o próprio autor também fala isso nos capítulos anteriores, adequando a nossa oração de acordo com a vontade dele declarada nas Escrituras? Sim, isso é extremamente interessante. A proposta do Douglas Kelly me lembra muito a teologia do Jonathan Edwards, em que ele vai colocar exatamente isso, que no final deve prevalecer a vontade de Deus, a soberania de Deus, de modo que o que Deus faz, então, com as nossas orações é usá-las como instrumento para o cumprimento de seu propósito. Então, se de repente você ora, por exemplo, pela minha vida, e eu estou enfermo, pode ser que Deus me cure, mas pode ser que Deus não me cure. Se Deus me curar, é perfeitamente possível, teologicamente falando, biblicamente falando, dizer que Deus usou sua oração como instrumento para que Ele manifeste a glória dEle, a graça dEle, a misericórdia e o seu poder de cura sobre a minha vida. Mas, de repente, eu morro. No entanto, Deus não deixou de trabalhar na sua vida, porque essa oração de pedir que eu fosse curado e, de repente, eu morro, vai se transformar numa reflexão para que algo seja trabalhado e te ensinado. A oração o tempo todo, ela tem esse aspecto didático. O C.S. Lewis, por exemplo, quando a esposa dele ficou enferma, uma época, alguém chegou para ele e disse assim: então, você está pedindo a Deus para que ela seja curada? Aí ele disse assim: não, eu não estou pedindo a Deus para que ela seja curada. Eu estou pedindo... É como se ele tivesse dito assim: eu estou pedindo a mim, né? Mas não é a tradução mais correta. Como se ele quisesse dizer o seguinte: cada vez que eu vou a Deus em oração, Ele está trabalhando em mim primeiro, para fazer com que eu entenda algumas coisas. E se Ele quiser curá-lo ou não, aí é uma questão dele. E aí, o que acontece lá com Abraão é exatamente isso. Ele começa pedindo por 50 pessoas, 45, 40, 35, 30, e até chegar em 10. E aí alguém pode pensar: poxa, então Deus não respondeu? Abraão respondeu, porque a prova de que respondeu é que os anjos foram enviados para anunciar para a família de Ló que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Igual a gente estava discutindo, o propósito inicial até mesmo de Abraão não era ser o salvador de seus inimigos.
A proposta da discussão inicial de Abraão era ajudar o seu sobrinho Ló, salvar a família dele. E no final das contas, o pedido inicial de Abraão foi atendido. E eu acho que isso é interessante para quem está nos ouvindo, para que quando você estiver nas suas lutas internas, nas suas dificuldades internas, ela não tenha a sensação de que Deus não a está ouvindo. Deus está ouvindo e Deus está atendendo, mas Deus vai ouvir e atender as necessidades de acordo com a vontade dele, decretada. E às vezes isso não pode ser da forma de como você pede no início. Porque talvez o que a gente pede no início não seja uma coisa muito legal. Eu achei interessante, Douglas, que ele vai dar um exemplo para a gente um pouco antes, falando até de um exemplo, não sei se é de um filho, de sobrinho dele, ou uma criança de uma igreja, que ao orar em público pediu a Deus, todo mundo fazendo oração, ele pediu: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um escorregador. E ele falou assim: o que faz pessoas maduras não pedirem a Deus um escorregador? Porque a criança, na sua inocência, na sua incapacidade intelectual como um todo, ela não tem uma teologia, ela não tem uma vida construída. Eu acho interessante, e a gente precisa entender que tudo é teologia. Eu comecei a ler a biografia do Berkhoff, eu achei interessante uma coisa que Berkhoff falou, que a primeira indagação teológica dele foi: Papai do céu está almoçando com a gente? Papai do céu, ele ama o limpador de chaminés? Porque a gente às vezes tem ideia de que uma construção teológica são somente coisas profundas. E construção teológica nem sempre é aquilo que é profundo. Mas as discussões teológicas, o nosso aguçamento teológico, acontecem nas questões simples da vida. Sim. Então, de uma forma ou de outra, todos nós fazemos teologia. Então, não é separando aqui as crianças, né? E essa criança pede, então, esse escorregador. E querendo ou não, ele fala assim: o que faz Deus, a gente não pedir isso para Deus? É justamente o nosso amadurecimento na fé cristã, que vem através da Escritura Sagrada. Essa proximidade que temos com as Escrituras e na nossa vida com Deus vai moldando o nosso caráter. Né? Quando a gente olha para Abraão, por exemplo, que ele pede, a própria maturidade, a experiência que ele tem com Deus, ele apela para a justiça de Deus. Então, ele não apela para qualquer coisa. Há uma lógica fundamentada no pedido dele. Ele fala assim: Senhor, olha, como que um Deus justo, por causa o Senhor vai aniquilar um justo, ele estava se referindo a Ló, o Senhor vai aniquilar um justo por causa de outros? Então, se o Senhor achar lá 50, o Senhor ainda poupa, porque a ideia inicial dele, a lógica dele já desde sempre salvar aí o seu sobrinho Ló. Sim. E aí, em complemento, quando a gente fala sobre a questão de ficarmos muito tempo orando, talvez meses, anos, como eu já comentei anteriormente, a oração ela não tem apenas esse caráter, essa condição de ser instrumento de Deus na vida do outro. Como eu comentei, por ela ter esse caráter didático, eu mesmo sei de um caso que chega a ser engraçado, bobinho até, infantil. Um rapaz que gostava de uma moça, e ele orou muito tempo pedindo a Deus que ele tivesse a oportunidade de conhecer essa moça, namorar com ela, se casar com ela e constituir família. Depois de aproximadamente 2 anos orando por isso e tendo oportunidades intercaladas de se aproximar, de conversar, ele foi vendo que ele não tinha nada a ver com ela. Eram cosmovisões diferentes, gostos diferentes pela vida, pelas coisas da vida. Ambos eram cristãos, mas tinham propostas totalmente diferentes. Ele queria ser um ministro, ela não tinha vontade de ser esposa de pastor. E, enfim, todas essas diferenças, e ele acabou relatando isso depois, e ao final, ele falou: puxa Deus, eu fiquei 2 anos pedindo ao Senhor uma pessoa, e ao longo desses 2 anos, o Senhor trabalhou em mim, mostrou que era necessário ser consolidado em mim, e hoje eu entendi que eu não preciso dela mais. Esse é um exemplo simples de que, muitas vezes, ao fim de um longo período de oração, ou responderemos, ou melhor dizendo, teremos a resposta de Deus como um sim, ou teremos como um não, mas ao nos dizer não, nos consolaremos com esse não, porque teremos o pleno entendimento de por que Deus não deu. E teremos maturidade ainda para isso.
Pulando um pouco mais para frente, a própria oração e a petição de Jesus, Jesus foi o maior exemplo de oração. Jesus, ele fazia longos períodos de oração. Você vê que anterior a cada milagre, você vê nos relatos, Jesus indo orar ao pôr do sol e voltando à madrugada, 6 horas da manhã, passando um período de 12 horas orando, 8 horas orando. E quando a gente vai olhar para Jesus, esses longos períodos, até mesmo antes no Getsêmani, quando Jesus vai orar, não que houve um não da parte de Deus, né? Mas Jesus, ele chega a orar, porque querendo ou não, nós estamos falando ali para um Cristo homem, que está indo sentir dor, e ele está sentindo uma depressão profunda, até no sermão, cheguei a comentar isso domingo passado, ele nesse sentimento profundo dele, como um homem indo para a cruz, que ele era Deus homem encarnado, mas se fez homem em nosso lugar, se fez pecado em nosso lugar. E Jesus, ele vai falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não que Jesus não queria fazer a obra redentora, né? A gente não pode pensar isso jamais, isso não é o X da questão, mas nós vemos Jesus em uma constante luta de oração, a ponto de que Jesus, ele pingou gotas de sangue nesse fervor de oração. Mas Jesus, ele vai para a cruz, ele vai para a cruz como uma ovelha muda, né, para os seus tosqueadores, ele, na cruz do Calvário, ele redime todos os nossos pecados, mas nós podemos observar que Jesus, ele teve que vencer esse momento também em oração. Jesus também é o grande exemplo de vida para nós, ele é o maior exemplo de vida para o cristão, é o próprio Cristo, que também orou, né? Sim, para tudo que vamos fazer, oração, estudo das Escrituras, o evangelismo, nosso momento devocional, nosso momento congregacional, aquilo que fazemos fora do que é considerado, né, como um ato religioso institucional, como o próprio trabalho, o estudo, a relação com a família, em tudo o Senhor Jesus é a referência para nós. Eu acho interessante que até a gente estava discutindo, para a gente poder caminhar mais para o final, o Douglas Kelly ele vai falar sobre oração condicional e oração incondicional. E aí eu vou falar sobre essa questão, a gente comentar um pouco sobre Daniel, que orou pelo perdão de Deus e pela libertação do povo de Israel. Daniel jejuou e orou por 3 semanas. Será que existe oração condicional? Em que sentido? Será que se Daniel não tivesse orado as 3 semanas, Deus não libertaria e não perdoaria Israel? Será, por exemplo, que se nós olhássemos para Paulo, que orou insistentemente pelas igrejas e pela propagação do evangelho, será que se Paulo não tivesse orado, Deus não faria o que fez? Existe, na sua visão, você acha que existe, pastor Léo, essa ideia de oração condicional e oração incondicional? Essa não é uma resposta tão simples, né? Mas eu te diria que sim e não. Não sob a perspectiva de que, se eu achar que Deus dependeu do Daniel, Deus dependeu do Paulo, então é não, porque senão Deus não seria soberano. Eu ficar à mercê dos seres humanos, à mercê da vontade humana, que é o que, infelizmente, muita gente pensa hoje. Farei um jejum, farei uma oração, irei ao monte, buscarei o Senhor para que Ele me dê tal coisa. Quem sabe eu mudo a opinião de Deus. Exatamente, né? Como uma música aí que o pessoal canta, que um coração quebrantado move o coração de Deus. Eu tenho certas restrições com algumas coisas, mas tudo bem. Então é não. Sob essa ótica, não existiria oração condicional e oração incondicional. Agora, sob a ótica que nós refletimos no início, de que dentro do decreto de Deus, no cumprimento de seu propósito, Deus naturalmente já levantaria o Daniel para que ele orasse e jejuasse aquelas semanas, e Paulo orasse insistentemente pelas igrejas, então sim. Porque não é que nós somos robôs, mas o que acontece é que na nossa responsabilidade humana, nós somos impulsionados pelo Espírito de Deus a responder esse chamado, ao chamado de orar. Como Paulo diz, eu peço que sejam feitas orações por todos os homens, pelas autoridades, para que a gente tenha dias melhores.
Então, nós somos conclamados por Deus para isso. E o Espírito gera em nós essa confiança, essa fé de que vai valer a pena orar e esse desejo de orar. Então, todas as vezes que nós persistimos em oração, o mérito no final nunca é nosso. Então, sob essa ótica de que eu persevero porque estou sendo instrumento de Deus para que Ele não apenas trabalhe na minha vida didaticamente, mas faça uso da minha oração para que Ele manifeste a sua glória sobre a vida de outros, então eu acredito na oração condicional, sim, como algo que faz parte do propósito de Deus. Vou colocar o Danilo para orar, sei lá, 1 ano pela conversão do pai dele, um exemplo. E aí, do ponto de vista da responsabilidade humana, o que o senhor fez foi isso, orou insistentemente ali pela conversão do seu pai. Mas do ponto de vista, né, da ótica divina ali, da soberania, até o impulso para orar pela salvação do seu pai veio do Espírito. Veio do Senhor vem tanto querer quanto efetuar de todas as coisas. Exatamente. Agora, e quando a gente vai olhar para essa questão do incondicional, do condicional, eu volto um pouco para a questão do seguinte: é Deus, na sua infinita graça, dando ao homem a oportunidade, que a gente estava discutindo ali um pouco antes, de nós governarmos com ele sobre essa terra. E às vezes a gente tem a ideia de que tudo vem com facilidade. E por parte da didática, a dificuldade nos ensina e nos molda. Então essa persistência na oração, essa oração contínua, essa oração onde nós precisamos bater na porta o tempo inteiro e falar: ô juiz, por favor, que me escuta aqui que eu estou precisando. Olha aqui, olha, está acontecendo aqui, é injusto. Olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas olha aqui para a minha causa. E é nessa insistência, porque nós somos miseráveis diante de Deus, e esse Deus que não como um juiz iníquo, mas um Deus puro e justo, que diz que a nossa santidade ou a nossa maior grau de justiça para ele é imundícia, é trapo de imundícia, porque nós não sabemos nada. Ele atende aos nossos clamores de acordo com a sua justiça divina. Então, a oportunidade que Deus dá para a sua igreja participar, dela chegar no final, que a vitória é conquistada, Deus nos dá o prazer de dizer assim: lutei. Não que isso, como você bem disse, pastor, não que isso seja um mérito para mim, mas é o que me dá alegria. Juntamente com Cristo, conquistei e alcancei. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, porque Ele estava à frente, porque às vezes a gente tem a ideia, eu costumo dizer muito isso, porque as pessoas, e muita gente, por isso que Deus odeia o preguiçoso, né? Deus tem um ódio pelo preguiçoso, Deus odeia ele. E tem gente que acha que no céu nós iremos ficar todo mundo dormindo o dia inteiro. Meu querido, no céu nós trabalharemos, no céu nós continuaremos a produzir. A produção faz parte, o Senhor quer que nós trabalhemos. A Bíblia fala que o Senhor trabalha 24 horas em favor do seu povo. Então o céu não é lugar de preguiçoso, nosso Deus não é um Deus de preguiçosos. Nosso Deus é um Deus ativo, que ama pessoas ativas e que faz de tudo para que nós nos tornemos ativos. Para que a gente olhe para aquilo que nós estamos fazendo, e por isso que somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós temos caráteres de Deus em nós, e essa ideia de participar, né? Eu creio que, por exemplo, essa ideia do homem tem de criar livros, boas histórias, isso vem de Deus. O nosso Deus é um Deus contador de histórias nato, né? Criativo, né? Não tem como olhar para a criação e não ver isso. Então é Deus nos dando o prazer de participar com Ele dos decretos divinos. Por isso que eu fico meio indeciso, que eu estava falando com você, eu fico um pouco pé para trás com essa ideia de nós falarmos sobre oração condicional e incondicional. Eu creio que tudo está na vontade e criatividade de Deus, como você bem disse, e que tudo isso é para moldar o nosso caráter. Você se esclareceu muito bem, falou de forma muito lúcida para a gente, que é Deus moldando em nós, e até o não do Senhor é moldando o nosso caráter, que no fim de longos anos de oração, a gente mesmo olha e fala: não era para acontecer. Então, achei muito, muito pertinente e louvável. Que Deus continue te abençoando, meu querido. E, meus queridos, essa foi a primeira parte agora, e depois a gente vai continuar discutindo sobre o livro. Nós estamos terminando o 4º capítulo, e na próxima semana tem mais discussão. Quem sou eu no corpo de Cristo? Quando a gente vai discutir de orações. E foi muito bom, muito proveitoso, pastor. Foi bênção. Deus continue abençoando a sua vida. Que você continue sendo uma bênção na sua igreja, abençoando ela a cada dia. Tenho certeza que o Senhor está usando para isso. Tenho certeza que as suas ovelhas estão sendo muito bem alimentadas. Já ouvi pregações do Senhor e, assim,
me deixaram de queixo caído, vi Deus agindo muito na sua vida, uma pessoa com intelecto assim, muito, muito aguçado, dado por Deus, né? Meus queridos, a gente deve dar honra a quem merece honra. E às vezes a gente não pode ser levado por um falso ego, né? Que é aquela ideia de achar assim, não, eu sou tão humilde, né? Não, nós temos talentos dados por Deus e devemos nos alegrar com esse talento deve nos alegrar. Só que ele não deve nos ensoberbecer, mas ele deve nos trazer alegria e essa nossa alegria deve glorificar a Deus. Alegrai-vos porque eu sou Deus que te fortalece, sou Deus da força, que nos dá força todos os dias. Então, meus queridos, agradeço aos irmãos que estiveram participando com a gente. Quinta-feira que vem tem mais. Domingo temos a nossa live, que o Senhor continue abençoando. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, meu querido, não deixe de fazer, né? Semana que vem, nós estaremos aqui e estaremos respondendo aos irmãos, se Deus quiser, sexta-feira que vem, às 8 horas. Quem sabe esse nosso projeto continue, a minha ideia é continuar esse projeto de discussões teológicas e aprofundadas, e seria ótimo, excelente ter um parceiro aqui como o pastor Léo, seria assim, vislumbrante, e que Deus os abençoe e quem sabe produza coisas boas e agradáveis e que edifiquem as nossas vidas. Meus queridos, que o Senhor nos abençoe, e hoje gostaria de pedir ao pastor Léo que orasse por nós e nos abençoasse em nome de Jesus, né? A nossa igreja é a igreja do pastor também. Bom, reverendo, nos momentos finais eu agradeço pelo convite, foi um prazer muito grande poder refletir um pouquinho sobre a oração, agradeço a você que participou, você que assistiu e reitero o convite para a próxima sexta-feira, com a graça de Deus, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua bondade, pelo teu sustento, pela tua provisão, enfim, pelo Senhor ser tudo para nós e as mãos do Senhor o tempo todo nos sustentar. Muito obrigado, meu Deus, pela chance que eu tive de me reencontrar com o reverendo Danilo, um irmão querido e amigo em especial, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor alcance agora a vida desde que está nos assistindo, desde que está participando, que participou da live, daqueles que serão ainda alcançados pelas futuras visualizações, que a reflexão de hoje, ó Deus, traga paz, traga tranquilidade, não só no nosso coração, mas no coração daquele, meu Deus, que assistir, entendendo que o Senhor tem o controle e o poder de todas as coisas e que no final, qualquer forma de sofrimento, de dificuldade, de expectativa, de angústia, de ansiedade, de espera, se converterá em glória no nome de Cristo Jesus. Então, muito obrigado e que o Senhor assim nos guarde para a glória do teu santo nome. Amém, meu Deus. Meus queridos, fiquem em paz e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.